Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Deixa eu ouvir sua voz. Desertos e mares que atravesso me levam pra pé. Isso é pra quem tem fé aqui hoje à noite. Minhas provações não são maiores que o meu. Olha esse som que arrepia a gente. Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Deixa eu ouvir bem forte. rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Quem está com o coração cheio de fé, dê um brado de glória a Deus, aleluia, porque Deus vai mover. Diga mais uma vez. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto. Sua igreja, olha só a declaração. Maiores que o meu, de caminhar. Se diante De mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Pela última vez, rompendo em fé, faça tremer esse lugar. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Vou lutar e vencer. Só quem vai vencer? Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Pela última vez, vou lutar e vencer. vou lutar e vencer, vou Plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Dê um brado de glória a Deus, o tamanho da fé que reside no seu coração nessa noite. Eu acho que a sua fé é maior do que isso. Aplauda mais forte, glorifique mais forte, porque o nosso coração está cheio de fé. Eu mal posso esperar para poder ungir cada um de vocês que aqui estão. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Como diz o pastor Samuel, tem culto que não dá nem vontade de pregar. Dá vontade só da gente ficar olhando um para o outro, adorando o nosso Criador e engrandecer o nosso Deus, porque Ele é digno. No Mateus capítulo 20, quero rapidamente ler com você. Nem tão rápido, é um texto longo, mas eu quero que você preste bastante atenção. Nós
temos bastante, muita coisa sensorial aqui de tela. Eu não quero que isso distraia você, mas se você tiver a Bíblia, use a sua Bíblia. Nós sempre vamos facilitar. Vai ter tela, se puder botar em cima a gente bota. Mas é tão bonito quando a gente vê esse tanto de Bíblia aqui na igreja. Eu estou com a minha aqui que eu ganhei no centenário. Ela está surradinha já, mas está viva ainda, né? Essa Bíblia aqui, quem comprou no centenário, comprou. Quem não comprou, não tem. Quem trouxe a Bíblia? Levanta assim bem alta a Bíblia para me dar uma olhadinha. Olha só que coisa linda. Olha que coisa fantástica. Olha o que está escrito, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 20, uma parábola de Jesus. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, diga comigo bem forte, 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª, diga comigo, hora 6ª, e da 9ª, diga comigo, 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo de volta pela hora 1/10, ou seja, 11ª hora, diga 11ª. Daqui a pouco tudo isso vai fazer sentido para você. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveram aqui desocupados o dia todo? E respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, da 11ª hora, recebeu cada um deles 1 denário. Chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da vinha, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo tu igualastes eles a nós, que trabalhamos e suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Versículo 13. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça alguma. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último o tanto quanto dei a ti. Ele está dizendo: eu sou um Deus liberal, um Deus abundante. Eu quero dar a esse último quanto dei a ti. Versículo 16. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pai, teu povo se reúne na tua presença. Não existe lugar mais desejável nessa cidade para estar do que este local onde nós estamos. Estende tuas mãos, fala conosco, que teu Espírito possa derrubar barreiras, fronteiras, toda distração cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que corpo, alma e espírito agora se reúnam diante da tua presença para receber a tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Dê um amém bem forte, tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Esse texto que eu li é um texto interessante. Ele conta a história de um dono que possuía uma vinha. E ele representa algo muito maior, na verdade. Representa o nosso Deus, que é o dono da igreja. É uma parábola, é uma história que nós acabamos de ler. Nós estudamos um trimestre inteiro aqui na escola dominical sobre parábolas do Novo Testamento. E uma parábola nunca é uma história com fim em si mesmo. Uma parábola sempre aponta para algo maior, sempre tem um significado espiritual que vai além das suas palavras. E essa parábola aqui é uma parábola especial porque ela conta e diz respeito a assuntos que ainda vão tomar lugar. E ela foi contada pelo próprio Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, e existem algumas Bíblias que têm as palavras de Jesus em vermelho, você vai perceber que essa parábola todinha saiu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele confessou, ele ensinou. E a lição dessa parábola é uma lição muito interessante, porque ele diz que existe um dono que visita a sua vinha em 4 ocasiões diferentes para tratar da vinha,
para cuidar da vinha, para cultivar da vinha, tendo em mente o crescimento, o melhor para a sua vinha. Esse dono agora, ele sai e ele cuida da vinha, assim como o nosso Deus também cuida da sua igreja. Assim como o Senhor, ele tem em mente o bem-estar de cada um de nós, o meu, o seu, da sua família, não apenas o bem-estar espiritual que nós cultivamos aqui, mas o material, familiar, relacional, a sua mente, ele tem em mente o nosso bem-estar. E essa parábola aqui, ela é tão específica, porque o dono da vinha, ele relata exatamente os 4 horários. Eu não sei se tem, Rubens, o que eu te mandei aqui de trás. Os 4 horários e as 4 visitações que o dono faz à vinha. Ele disse que existe uma visitação da 3ª hora. Ele disse que existe uma 2ª visitação da 6ª hora. Existe uma 9ª visitação, a da 9ª hora. E existe aquela que nós chamamos, está aí no seu texto, da 11ª hora, da 11ª hora. E eu quero olhar com você rapidamente o que cada uma delas na própria Bíblia sugere ao nosso coração. E eu tenho certeza que isso é verdade de Deus para o nosso coração, com um olhar profético de coisas que vão acontecer e que já aconteceram. Eu quero rapidamente avaliar com você essa parábola do dono que visita a sua vinha. E eu quero olhar para essa primeira visitação, a visitação da 3ª hora. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Pedro agora movendo sozinho. Jesus foi assunto aos céus e Pedro agora cumprindo a sua missão. Todos olhando aquele barulho, aquele alarido de línguas estranhas. E Pedro se levanta para declarar. E ele diz no meio de todas as pessoas, no dia de Pentecostes: esses homens não estão embriagados como vocês pensam. Sendo essa o quê? Apenas a 3ª hora do dia. Ele está dizendo, se cumpre aqui aquilo que disse o profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos idosos terão sonhos. Derramarei sobre servos, sobre mulheres, sobre todas as pessoas. Pedro olha o momento e ele identifica sendo essa a 3ª hora do dia. Eu quero chamar a sua atenção porque Deus nos fala nesse texto, pela boca de Jesus na parábola, que haverão 4 visitações de poder dele sobre a igreja. E aqui está a primeira, que acontece na 3ª hora. Pedro está vendo a história se desenrolar perante os seus olhos. E Pedro diz, é isso que está acontecendo. É aquilo que foi predito. Ele disse que visitaria a vinha. Esses homens não estão embriagados, não estão bêbados, não estão enganados. Eles estão cheios da presença do Espírito Santo de Deus, sendo essa a 3ª hora. E a Bíblia está cheia de exemplos aonde na 3ª hora, no 3º dia, o poder de Deus cai sobre a igreja. A minha pergunta vai parecer redundante para você, mas quem aqui confessa que se houve um tempo na história da humanidade aonde minha família precisa ser cheia do Espírito Santo, aonde a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, é essa hora que nós estamos vivendo? Dê um glória a Deus bem forte, porque nós declaramos que precisamos da visitação na 3ª hora. Filhos cheios do Espírito Santo, casamentos cheios do Espírito Santo, uma igreja avivada cheia do Espírito Santo. Por toda a Bíblia nós percebemos esse padrão. Tem uma história de Moisés interessante, acontece no livro de Números. Ele está liderando o povo de Deus no meio daquele deserto, e agora ele sobe o monte para falar com Deus. E a Bíblia fala que no 3º dia, na 3ª hora, 70 homens, 70 anciãos sobem o monte para falar com Moisés. E quando eles chegam no meio do monte, no 3º dia e na 3ª hora, o Espírito Santo é derramado sobre esses 70. E esses homens, que eram homens silentes, homens sem visão, homens que apenas auxiliavam, não tinham nenhuma função específica, agora começaram a falar espiritualmente, a mover nos dons do Espírito, a andar juntamente com Moisés. Arão está olhando aquilo, ele fica agoniado, ele procura Moisés, ele fala: Moisés, desce logo, porque todos eles estão falando como você, estão movendo no Espírito como você. E Moisés aqui entrega uma revelação para aqueles homens. Ele diz: deixe-os em paz. Oxalá se todos profetizassem, oxalá se todos fossem cheios da presença do Espírito Santo. É o prenúncio do que ele está dizendo. Vai chegar um dia em que haverá uma visitação da 3ª hora, em que o poder, o Espírito não cairá somente sobre o altar, sobre sacerdotes, sobre profetas, mas será derramado abundantemente sobre todo o povo. E nós estamos cumprindo a 3ª hora, sentindo a sua presença. O Espírito virá sobre gente comum, sobre gente normal que antigamente não recebia. O próprio profeta Isaías, 800 anos antes
antes do dia de Pentecostes, ele tem a visão sobre essa derramação e visitação no terceiro dia. Ele vê alguém falando em línguas estranhas e ele não sabe descrever aquilo que ele está vendo. Então ele escreve e registra para mim e para você, sem entender o que acontece sobre o falar em línguas. Isaías capítulo 28, versículo 11, ele diz: pelo que por lábios gaguejantes, por língua estranha falará o Senhor a este povo. E no próximo versículo: e isso trará renovo, celebração e vida a esse povo. Ele está vendo muito tempo antes aquilo que haveria de acontecer. O profeta Ezequiel, 500 anos antes da visitação da terceira hora, do dia de Pentecoste, ele estava surdo, ele estava mudo, não podia falar, não podia ouvir. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e soltou a sua língua, e agora ele começou a profetizar. E ele disse: chegará o dia em que Deus não escreverá sobre a tábua fria da lei da pedra, mas ele vai escrever sobre corações humanos, porque ele vai colocar em nós uma nova língua, vai colocar em nós um novo coração. Ele está dizendo: vai vir um mover, uma visitação de Deus, que não vai ser de fora para dentro, mas vai ser de dentro para fora, porque o Espírito Santo vai passar a habitar no coração de cada um de vocês. A visitação da terceira hora, Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Pedro disse: é essa visitação, e ela se completa com Jesus. João capítulo 16, nós vamos ler isso, estudar isso na escola dominical. Festa de tabernáculos, último dia. O povo se reunia durante 7 dias no deserto para clamar pela água viva. É chamado tabernáculo porque é muito quente. Eles construíam tendas no meio do deserto. E agora durante 7 dias eles criam e oravam pela profecia de que a água fluiria no deserto, de que o deserto iria florescer, de que eles tomariam uma água que jamais teriam sede. Clamavam todo ano e nada acontecia. Mas nesse dia foi diferente, porque no meio daquele clamor havia um galileu que cresceu em Nazaré, mas que nasceu em Belém da Judéia. E no momento mais alto da festa, no ápice, Jesus se levanta, eles clamando por água viva. João capítulo 7, versículo 37, no último grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a promessa dele. E ele explica mais para frente no versículo 39, isso ele disse com respeito de quem? Do Espírito, que haveriam de receber os que nele crescem. Eu pergunto, quem aqui crê que ele é o Deus vivo, que o Espírito Santo, o Espírito que seria derramado sobre o que eles crescem? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A visitação da terceira hora, e nós conhecemos a história. Jesus agora é tomado, Jesus é preso, Jesus é acusado injustamente, Jesus é preso numa cruz, é dado como morto, ele é colocado dentro de um túmulo, e nós celebramos isso na Páscoa. A Bíblia diz que a morte não segurou, o pecado não segurou, o inferno não segurou. Jesus, ele ressuscitou, apresentou-se vivo aos seus discípulos, e ele foi assunto aos céus, e agora ele senta à destra de Deus Pai, assim como Estevão viu ele sentado em toda a glória e esplendor perto de Deus. É importante você entender que até esse ponto, o Espírito Santo não tinha morada permanente. Ele vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, e ele ia embora. Ele vencia Satanás, o diabo, os inimigos. Ele vinha sobre Sansão e agora voltava para o céu. Ele vinha sobre Gideão e agora voltava para o céu. Mas ele não tinha morada permanente aqui na terra, porque não podia habitar dentro de corações humanos. Isso que eu vou dizer para você não está na Bíblia, mas eu tenho para mim no meu coração. Jesus agora é assunto aos céus, e Jesus senta à destra de Deus. Também não confronta a Bíblia. Quem sabe Jesus lá sentado, perto da glória, do esplendor de Deus, e ele está falando com Deus Pai, dizendo: Pai, olha só meu povo em Jerusalém, o povo está orando, o povo está obediente. Eu disse para eles: não saiam daqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós dissemos para eles que haveria uma visitação da terceira hora. Assim como o dono da vinha, ele cuida da sua vinha, o dono da igreja, ele cuida da igreja, e nós precisamos visitar e equipar o nosso povo para viver uma vida triunfante. Nós dissemos que teria visitação da terceira hora, da sexta hora, da nona hora, da 11ª, e adivinha que horas são? São 10:03. Vamos descer e vamos encher esse povo de poder, vamos encher esse povo com a presença do Espírito Santo. Quem sabe ele tem olhado para o Espírito Santo e dito assim: Espírito Santo, está pronto para descer, está pronto para habitar em corações humanos. E o Espírito Santo aqui mordendo os lábios, doido de vontade. Quer dizer que agora eu vou poder ir e não precisar voltar logo depois? Quer dizer que agora eu não vou ficar confiando
confinado até a área dos santos, quer dizer que eu vou poder descer e andar 24 horas com o meu povo, inspirar o meu povo, consolar o meu povo, fortalecer o meu povo, vencer o pecado com o meu povo, carregar o meu povo, encher o meu povo de poder. E eu tenho aqui que o Espírito Santo estava doido para descer e fazer e consumar a sua obra aqui na terra, com as duas malas prontas. Uma mala com os dons espirituais, dom de língua, dom de profecia, dom de cura. Deus ainda faz esse tipo de coisa. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio em nome do Senhor Jesus. O fruto do Espírito: paz, longanimidade, amor, domínio próprio. E o Espírito Santo agora é despachado por Deus do céu para encher o seu povo aqui na terra. Pai, visita a minha casa, visita a nossa igreja, visita o meu casamento, enche nossa vida do teu Espírito Santo. A Bíblia diz que ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso. Eu gosto de imaginar a Bíblia se cumprindo. A Bíblia diz que existem 3 céus. Tem o terceiro céu, local da habitação de Deus. Tem o segundo céu, regiões celestiais, onde principados, potestades habitam, e até Satanás. E existe o primeiro, firmamento, que nós vemos, céus, estrelas. Eu fico imaginando, para sair do terceiro céu até chegar no primeiro céu, ele tem que passar pelo segundo e passar dentro da cozinha de Satanás. Eu fico imaginando o Espírito Santo, uma bola de fogo, vento impetuoso, e agora aquilo começa a descer e passa perto de Satanás, e ele fica olhando: o que é isso que passou por aqui? Vai ver o que está acontecendo. E um demônio dizendo: eu não sei o que é, mas está indo para Jerusalém, está indo para o cenáculo, tem um grupo de crente orando naquele local. E de repente ele volta com a notícia dizendo: chefe, foi tarde demais, o fogo desceu sobre eles, o Espírito desceu sobre eles. Antes era só um homem chamado Jesus, com 2 pés para andar, com 2 mãos para curar, com uma boca para profetizar. Agora são 120 deles, com 240 pés para andar, 240 mãos para curar e 120 bocas para anunciar. O Espírito está fluindo como água no meio desse povo. Essa é a terceira visitação do Espírito Santo, a visitação de poder. E eu tenho uma excelente notícia para dar para você nessa noite. Essa visitação na história, ela já aconteceu na América na virada do século. Essa visitação no Brasil, ela já aconteceu em 1910. E eu tenho 2 notícias, 3 na verdade, para dar para você. Primeiro, foi aqui nessa terra, em Belém do Pará. Pode bater no chão e dizer: foi essa terra que ele visitou na terceira hora. Quer ouvir a outra boa notícia? Foi nessa igreja que você está, a igreja onde nasceu o Pentecoste no Brasil. Que é a terceira notícia. Isso não é algo antigo, ultrapassado, para os idosos que ficou para trás. Essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos creem, diz o Senhor Jesus. Isso aqui não é doutrina pentecostal apenas, é doutrina bíblica que nós pentecostais cremos e confessamos. Quem confessa, dá um brado de glória a Deus e declare que o nosso Deus é um Deus vivo. Terceira visitação, a visitação do preenchimento de poder do Espírito Santo. E eu quero declarar bem forte que não passou, ele continua o mesmo. Na verdade, a Bíblia diz que no final vai ser mais forte, tem coisas novas vindo. Deus vai agir mais, Deus vai derramar mais, Deus vai curar mais, Deus vai manifestar o seu poder mais, Deus vai acender a sua casa, seus filhos, gerações inteiras. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visão, vossos idosos terão sonhos. Sobre todos os servos derramarei do meu Espírito. Senhor, visita-nos novamente, como na terceira visitação. A terceira visitação. Qual é a segunda que a Bíblia nos propõe? Tem alguém que crê nisso nessa noite? Que Deus ele visita a sua igreja, que Deus equipa a sua igreja, que Deus prepara desta sua igreja para a guerra. A segunda visitação, é a da 6ª hora. E hoje de manhã o pastor Itamar, de forma magistral, ministrou sobre isso. João capítulo 4, versículo 6. Jesus senta, viajando, e diz a Bíblia que era-lhe necessário passar por Samaria. Olha o que diz João 4,6. E estava ali à frente do poço de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte. E que horas era? Era hora sexta. Pode procurar na Bíblia, poucas vezes a hora sexta vai aparecer. É a primeira vez que Jesus tem uma conversa centrada no tema adoração. Jesus agora para e ele pega uma pecadora, eu diria de pódio, de ouro, uma mulher com
postura pouquíssima recomendável. E agora ele senta no versículo 10, ele começa a falar sobre adoração com essa mulher. Ele fala, olha, tu está questionando se a gente adora aqui, nesse monte, em outro local. Mas ele diz, está chegando o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai verdadeiramente busca. Ele cativa essa mulher numa conversa centrada ao redor do tema da adoração. A visita da sexta hora é uma visita semelhante a essa que nós vivemos aqui. É a visita aonde nós celebramos, aproveitamos a oportunidade de adorar o nosso Deus. Uma adoração livre e desatada com tudo aquilo que nós somos. Essa é a visitação da sexta hora. Quando a gente se reúne na casa de Deus para adorar Ele com liberdade, nós não damos à adoração a importância que ela tem. Um exemplo claro. Domingo passado, quem esteve aqui, essa casa esteve cheia, foi cantata de Páscoa. E eu fiquei muito tocado, não sei se alguns perceberam isso, mas eu sentei aqui e nós abrimos o culto, por exemplo, apresentando um vídeo de aniversário do maestro Filinésio. Quem aqui conhece o maestro Filinésio? Levanta a mão bem alto. Quantos anos ele fez? 99 anos. O maestro que mais tempo regeu um coral na história da Assembleia de Deus no Brasil, é aqui, como diz o pastor Samuel, dos Estados Unidos de Belém do Pará, aqui da nossa terra. Aí eu aqui parado olhando, peraí, 99 anos o maestro, regendo o primeiro coral da Assembleia de Deus no Brasil, que está aqui à minha esquerda, à sua direita, com 92 anos, que vai ser completo esse ano, sendo acompanhado pela primeira orquestra da Assembleia de Deus no Brasil, que completou esse ano 83 anos. E o bonito é que antes deles, os nossos adolescentes de 15, 20, 18, 17 anos, e todo mundo embolado, misturado, adorando a Deus em gratidão, adoração, e Deus olhando do céu e dizendo, essa é a igreja que eu edifiquei na terra, uma igreja de novos, de velhos, de tradição, uma igreja que louva e glorifica o meu nome de forma desatada. Eu fiquei olhando aquela mistura, todo mundo aqui, e eu estava aqui sentado na frente dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, está se cumprindo o que a tua palavra diz. Nos últimos dias, novos, velhos, todo mundo celebrando a Deus junto. E eu não sei se você percebeu, nós tivemos o nosso congresso de adolescentes, mas quando na história dessa igreja, porque está se cumprindo isso, nós tivemos 10 mil adolescentes reunidos para adorar a Deus, como tivemos agora semana passada. Quando foi que isso aconteceu? Aquele mar de gente. Pastor, o som estava muito alto. Eu saí tontinho do centenário. Eu não consegui nem ouvir durante 2 dias. Teve uma hora que eu olhei para o pastor Itamar. O pastor Itamar estava adorando com uma mão aqui assim, ó, e uma aqui. Pastor Itamar adorando. Mas sabe o que me chama a atenção? Terminou o congresso, não teve facada, não teve prostituição, não teve bebida, não teve ambulância, não teve briga, não teve tiro, não teve pedra, não teve nada. Na verdade ficou tudo arrumado e muita gente sendo salva só na mensagem que eu preguei. 48 pessoas aceitaram a Jesus. Dê um brado de glória a Deus, porque a sexta hora está aí diante dos nossos olhos, para todo mundo ver. A gente consegue ter essa mescla de gerações trabalhando junto e vivendo junto. Eu tive semana passada uma irmã, eu não sei se ela está aqui no nosso meio, se tiver, se identifique por favor. Uma irmã que estava cantando, ela falou, pastor, quando vocês cantaram esses louvores antes da mensagem, onde a igreja canta e se derrama, ela pegou o celular dela e falou, pastor, está aqui a foto do meu irmão, pastor. Eu gravo todo louvor desse, eu mostro para ele, porque Deus me disse que a adoração da igreja é poderosa para curar o meu irmão, e eu mostro para ele. Está aqui essa irmã essa noite? Se tiver, fica de pé, minha irmã, e balança a mão assim, se você estiver aqui para me identificar. Eu gravo a adoração no culto e eu levo para ele, sabe por quê? Porque ele estava fazendo hemodiálise, não faz mais. Ele estava desenganado, não está mais. E Deus disse que a adoração da igreja está curando o meu irmão. Ele não precisa ficar se injetando de remédio, ele se injeta da adoração, da palavra de Deus, e Deus começa a curar e mudar a história dele. Uma mãe me procurou, falou, pastor, o que eu faço? Meu filho é rebelde, não escuta a minha voz, sai a hora que quer, faz o que quer. Eu já briguei com ele, já amarrei ele. Eu disse, eu vou chamar o pastor Felipe para brigar contigo. Eu falei, minha irmã, mude a sua postura. Entre em casa adorando a Deus, glorificando a Deus, exalte o nome do Senhor. Dessa sexta visitação, entrar na tua casa, mude a sua maneira de lutar. Lute pela adoração. No livro de Gênesis, quando Jacó começa a nomear os seus filhos, ele chama cada um deles, chama, tu és Judá.
E Judá significa adoração. Judá, quando tu adorar, vai ser como uma mão que sai e pega o pescoço dos teus inimigos e dobra eles perante ti. E é isso que acontece na adoração. Quando a igreja adora, quando o crente adora, quando a mulher adora, quando a esposa adora, é uma mão espiritual que pega Satanás pelo pescoço e dobra ele perante a soberania do Senhor. Cadê a igreja que adora aqui nessa noite, em todas as gerações? Novos, velhos, idosos. Essa é a sexta visitação, a visitação que nós temos da adoração. Existe poder na adoração, gente. Quer medir a vida espiritual de uma igreja? Dê uma olhadinha para a adoração dela, hein? Quer medir a vida espiritual de alguém? Olhe como ele adora. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser expansivo, pular, aplaudir, glorificar a Deus. Tem gente que dá glória a Deus forte, tem gente que dá glória a Deus baixo. Mas a nossa Bíblia diz: tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve com palmas, louve com adufe, louve com harpa, louve com instrumento de corda, sem corda, do jeito que você quiser. Afinado como Eric, desafinado como eu. Mas tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. O poder da sexta visitação. A terceira é o preenchimento do Espírito. A segunda é a adoração e a visitação, da adoração da sexta hora. Qual é a da nona hora? Eu estou a 24 minutos, não quero alongar muito e não vou demorar. A da nona hora, Atos capítulo 3, se não me foge de memória. Pedro e João estão indo ao templo. E é a primeira vez que eles andam sozinhos na própria unção, porque Jesus havia sido levado. Até esse ponto eles viam o poder de Deus sentados no último banco da igreja, porque Jesus operava milagres. Agora é a primeira vez que eles vão ao templo, eles se preparam. É a primeira vez talvez para ser apedrejado, perseguido. E a Bíblia diz que era que hora? A hora nona. Eles iam subindo a porta formosa e era exatamente, a Bíblia diz, a hora nona. E tinha um paralítico na porta do templo. Olha aí a hora, está aí, ó. Pode voltar ao anterior, volta ao anterior, rapidinho, isso. O anterior, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para oração, que horas era? A hora nona. Tem um paralítico na porta do templo, e ele está pedindo um pouquinho de ouro, um pouco de prata, um pouco de dinheiro. Pedro e João olham para ele na hora nona e dizem para ele: olha, ouro e prata nós não temos dinheiro, não temos garantia, não temos receita para te dar, mas o que nós temos abundante no nosso coração, isso nós te damos e damos de graça. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou, andou, e todos que estavam no templo creram, porque viram ser aquele homem que sentava à porta formosa do templo, e sabiam que era o homem que não andava e não caminhava. A visitação da nona hora é uma visitação fresca e nova de Deus, de cura. E eu creio que o nosso Deus é um Deus que ainda cura. Ele disse na parábola da vinha: eu visitarei a minha igreja 4 vezes, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, palavras de Jesus, na terceira com o Espírito Santo, na sexta um movimento e avivamento de adoração, na nona hora uma visita de cura. E eu pergunto para você: está acontecendo ou não está? Deus está curando ou não está curando no nosso meio? Deus continua ou não a operar milagres e maravilhas? Em 1908, perto da época que Daniel Berg e Gunnar Wig vieram para o Brasil, John G. Lake, coloca aí a foto. Isso é um livro também que eu tenho da história desse homem. Essa aqui é extraordinária, porque esse homem, nós temos aqui, quem aqui participa de uma célula missionária na igreja? Levanta a mão para me dar uma olhadinha. Olha que coisa linda. Vou pedir um aplauso bem forte a todo mundo que está em célula. Dê um aplauso bem forte. Se você não estiver, esteja, porque tem algo bom que Deus vai fazer dentro das nossas células. Naquela época não tinha médico não. É igual no interior. Quando você está com dor de dente no interior, o que você faz? Você faz o quê? Hein? Pega uma compressa? Não, você ora. No interior, quando a gente está com dor de barriga, o que a gente faz? A gente ora, não tem para quem ir. Esse homem começou a ver muita gente enferma, e ele começou a criar aquilo que foi chamado de casas de cura. Ou seja, ele falou: reúnam em pequenos grupos na casa de vocês, e orem e ministrem cura, e Deus vai curar. E assim começou a acontecer. Qualquer hora dessa eu vou reunir o pessoal de célula nossa, vamos tirar 1 mês para orar por cura dentro das células, e o nosso Deus vai manifestar o seu poder dentro das casas, e vai curar dentro das células. Esse negócio cresceu tanto, que foram atribuídas a essas casas de cura mais de 100 mil pessoas que foram curadas, tocadas, e a história registra isso para todo mundo ver. Levaram esse homem
para a capital. Um médico desafiou ele. Aí pegou uma espuma e colocou vírus, bactéria, germe, tudo aquilo que mata, colocou na mão dele e falou: o simples contato com essa substância vai fazer você morrer, contrair uma enfermidade. Colocou na mão dele e falou: agora ora para o teu Deus curar. Está na internet isso. Esse homem olhou para aquilo e disse: em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, toda enfermidade, todo vírus, todo germe, morre agora. Pegaram a mistura, colocaram no microscópio e todos eles estavam mortos, liquidados. A história registra isso para todo mundo ver. Você crê nisso? Ah, pastor, isso é um pouquinho de loucura. Acho que o senhor está exagerando. Acho que o senhor está levando muito longe, meu irmão. Loucura é uma cabeça de machado flutuar sobre as águas. Loucura é Pedro pisar fora do barco e andar sobre as águas. Loucura é uma mula falar com o profeta. Quer ver uma loucura? O arrebatamento é uma loucura. 2 iam pelo caminho, de repente um fica, o outro vai embora. Essa é a loucura do evangelho que nós cremos. Se eu creio no arrebatamento, eu creio que Deus cura nessa noite. Se eu creio que gente anda sobre as águas, eu posso vir aqui, ungir. A Bíblia diz: está alguém enfermo, traga a igreja no livro de Tiago. E os presbíteros, pastores, líderes, ungirão com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e ele se levantará. Tem crente em Belém do Pará que ainda crê nesse tipo de loucura? Porque eu creio. Pedro e João subiam na hora 9. Ouro e prata nós não temos, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Rite cantará. Rite cantará. Eu esqueci em casa, mas se a irmã estiver aqui e quiser se identificar, faça. Ficou em casa na mesa da sala de jantar. 2 semanas atrás aqui, uma irmã me procurou, toda sorridente, palpitante, saltitante. Pastor, estou muito feliz, sorridente. Me esperou um tempão aqui, eu olhei para ela, ela falou: pastor, eu era uma mulher angustiada, uma mulher deprimida. E eu olhei para ela e falei: engraçado, porque não parece que você está desse jeito, né? Olhando para a sua condição. E ela pegou um saco de remédio e entregou na minha mão. Eu peguei o saco de remédio e abri. Ela falou: pastor, da idade da minha mãe, a minha vida toda eu fui mamada em remédio tarja preta e em analgésicos para poder dormir. E ela me deu um saco com 3 remédios tarja preta e 4 analgésicos dentro do saco. Se estiver aqui e quiser se identificar, fique de pé. Se não quiser, não tem problema. Está ali aquela irmã bem ali no meio, ali, olha. Olha ali ela ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Está ali, ó. Está ali. Essa serva do Senhor Jesus. Essa serva do Senhor Jesus. Eu ia trazer o saco para você, olhou. Ela falou: pastor, não é que eu não quero mais, eu não preciso. Tome esse negócio porque eu estou livre, em nome do Senhor Jesus. Esse é o Jesus que nós pregamos e servimos, o Jesus que liberta, que cura. A vida toda sem conseguir dormir com remédio, está aí. Eu esqueci porque eu queria trazer para mostrar na cara de Satanás o que o nosso Deus ainda faz. 9ª visitação, visitação de cura. Dê um glória a Deus bem forte. Visitação da 3ª hora, visitação da 6ª hora, visitação da 9ª hora. Qual seria a próxima visitação, hein? Não. Qual é a distância que tem entre o 3 e o 6? 3. Do 6 para o 9? 3. Se fosse para seguir a lógica, seria aqui agora, 12ª. Só que não está mencionado nesse texto a 12ª visitação, porque às 0h e à meia-noite, a Bíblia relata que algo diferente vai acontecer. A lógica foi quebrada porque em Mateus capítulo 25, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao encontro dele. Deu um brado de glória a Deus. Êxodo capítulo 2, à meia-noite, Deus passou e recolheu, sequestrou os seus que estavam no Egito. É o que ele vai fazer à meia-noite. Jó capítulo 34, versículo 20, à meia-noite os povos serão perturbados e passarão, e os poderosos serão tomados por força invisível. À meia-noite Jesus voltará para buscar a sua igreja maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas tem uma promessa. Um pouco antes da meia-noite, a Bíblia fala que tem a visitação da hora 1/10. É a visitação da última geração. É a visitação da última hora. É a visitação de quem chegou por último, de quem não tinha eira, de quem não tinha beira, de quem não merecia o evangelho. É a visitação de quem chegou na rabeira do negócio achando: eu não sou digno do evangelho.
pequei a vida toda, fiquei o tempo todo longe de Jesus, e Ele te trouxe aqui para te dizer nessa noite: eu sou generoso, eu sou bondoso, eu sou gracioso. Quem chegou à terceira hora tem recompensa, a sexta hora tem recompensa, a nona hora, mas se você chegou no finalzinho, a mesma recompensa de salvação e de glória será derramada sobre a sua vida. E a Bíblia diz assim: os últimos serão o quê? Os primeiros. Oh Deus bom, porque os últimos serão o primeiro. Ele está dizendo: eu guardei o melhor para o final da história. A última, é ou não é verdade que filho caçula sempre é favorecido? É ou não é verdade, hein? Quem aqui é filho caçula? Levanta a mão. É ou não é verdade? Agora, quem não é filho caçula, dê um glória a Deus bem forte, porque sempre o filho caçula leva tudo. Deus está dizendo: a última geração, ela é privilegiada. E deixa eu quebrar um paradigma aqui rapidamente. Eu tive esses dias no museu, e eu fui olhar o nosso museu. Nós temos aqui embaixo uma sede do museu, e tem um adereço lá que mexe muito comigo. Se você nunca foi, vá lá, no bairro da Campina, na rua João Diogo, nosso museu. Tem um remo lá, que é um remo que foi de um irmão por nome de Lobato. Esse irmão chegou a remar 90 dias para levar os nossos pioneiros ao redor do Estreito de Breves para servir Santa Ceia, aí para o lado do Marajó. 90 dias. O remo é gasto, você pega na empunhadura do remo. Eu fico imaginando, a mão desse irmão devia parecer um tronco, de pegar naquele remo e fazer tudo isso. E eu tenho para mim que Daniel Berg e Gunnar Wing deve estar no céu muito chateado com a gente. Ixi, porque naquele tempo, para sair de Belém e ir para lá, 40 dias de canoa, 50 dias de canoa. Hoje não. Pega um avião, 15 minutos de avião. Quem pode dar uma glória a Deus bem forte? 45 minutos de voadeira. Chegam lá. Sabe o que é isso? É a gente que chegou na última hora. E tem gente reclamando de viver nesse tempo, nessa geração. Ah, pastor, porque antigamente a igreja era isso. Sabe por quê? Eu não estou questionando, glória a Deus pelos nossos pioneiros, mas a igreja não vive de passado, a igreja vive de presente, de um glorioso futuro que Deus vai escrever através da sua história. Nós estamos vivendo o melhor tempo para ser igreja sobre a face da terra. Não existe época, não existe geração. Nós nunca fomos tão livres para adorar a Deus como nós somos hoje. Talvez amanhã a gente perca a liberdade, mas hoje nós vivemos na melhor época. Por isso, deixa eu interromper o seu culto. Chacoalhe quem está perto de você. Diga: te alegra, porque você está vivendo a melhor estação de visitação da glória de Deus, do Espírito Santo de Deus. A gente é tão livre que, se quiser pegar essa orquestra, sair, ainda mais em Belém do Pará, sair pela rua cantando, dando glória a Deus, fazendo língua estranha, dando pirueta, rodando no Espírito, ninguém vai reclamar e vai se incomodar. Nossos pioneiros levaram pedradas, eram taxados como seita, não tinham. Quando foi que a nossa igreja teve um templo como esse? Rádio, TV, internet. Estou pregando aqui para essa multidão, mas para uma multidão ainda maior que me acompanha pela Rede Boas Novas, pelo Facebook, está me vendo por aquela câmera. Quando na história a gente teve essa liberdade, gente, de lotar o centenário? Eu chorei no centenário, porque eu subi, eu terminei de pregar, e eu falei para os pastores lá, eu não sei se foi o som muito alto, eu saí do centenário desarranjado. Eu acho que foi o tamanho da responsabilidade, pisar naquele negócio e ver aquele mar de gente que a glória e a graça de Deus alcançou para a visitação da 11ª hora. O tamanho e o peso da responsabilidade que recai. Quando na história a gente teve esse privilégio, hein? De fazer o que a gente faz, de ter o que a gente tem. Pergunta para um idoso. Quem aqui tem mais de 60 anos e quiser se identificar, só levanta a mão assim, de ladinho assim, ó. Isso, tá aí. Pergunta para um irmão desse de cabelo alvo e grisalho se ele quer voltar a viver em 1950. Ele não quer, não. Ele quer viver hoje com o corpo que ele tinha em 1950, mas ele não quer voltar no passado, não. Água quente, televisão, internet, celular, carro, as facilidades de hoje. Quem quer voltar? E gente reclamando. Assim é difícil ganhar uma alma. Como diz o pastor Samuel, vai enxugar sal, meu irmão. Nós vivemos a melhor época. A melhor época.
Eu vi aqueles adolescentes lá, aquela multidão, aquele mar de gente, muitos aqui do nosso templo, e o meu coração se encheu de alegria, porque é a visitação da 11ª hora. Fique de pé se você crê nisso. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que na última hora Ele tem mais, Ele tem maior, Ele tem melhor, coisas grandes serão feitas. Nós não estivemos em 1910, mas nós estamos aqui em 2019, e Deus tem uma obra grande para fazer através da sua vida. Te levanta, te alegra, te anima, te enche do Espírito Santo. Seja cheio da graça, da virtude de Deus. Pastor, estou chegando agora, pastor, no finzinho da corrida. Pequei a vida toda, perdi muito tempo. A promessa dele é que quem chegou no início da jornada e quem chegou na prorrogação 45 do segundo tempo, existe graça, existe salvação, existe vida, existe libertação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você crê nisso em nome do Senhor Jesus? Você crê?